Oi pessoal, o vídeo de hoje é daqueles que eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui no canal gosta, eu também gosto muito de gravar pra vocês, que é compartilhando como foi o meu período do curso de História. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Samantha, sou estudante de bacharelado em História e cada final de período eu sempre compartilho com vocês como foi aquele determinado período em questão de disciplinas que eu peguei, o que eu não senti dificuldade, o que eu senti dificuldade, tudo isso eu compartilho nesses vídeos com vocês, que tem uma playlist bem ajeitadinha, bem bonitinha pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Eu já vim compartilhar um pouquinho de como foi esse sexto e finalmente acabou o período. Então, se vocês gostarem, deixe seu gostei aqui embaixo, que ele é muito importante na divulgação. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, assim tu não perde nenhum vídeo novo. Então, bora lá começar. E peguei disciplinas nas segundas, nas quartas e nas sextas. A primeira disciplina que eu tinha, que era somente as segundas-feiras, era Libra 1. Eu peguei essa disciplina às 7 horas da manhã, então eu tinha que acordar nada menos de 4h30, 4h50 da manhã pra poder chegar lá. Então, assim, eu só tinha nas segundas-feiras, e pela disciplina ter 30 horas, eu só podia ter 3 faltas, não mais do que isso. Então eu fiquei ali como? Certinha, bonitinha, e até o presente momento esse professor foi o único que deu feedback de notas, então não vou poder compartilhar, na verdade só ele e a América, então vão ser as duas disciplinas que eu vou poder compartilhar com vocês. E até o presente momento de eu estar gravando esse vídeo, nenhum professor dos restantes das disciplinas que eu peguei ainda deu feedback. Mas de Libra eu passei raspando ali com 6.6, porque realmente foi uma disciplina que eu tive muita dificuldade. Afinal, eu nunca tive contato com Libras. Libras é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação, e é muito riquíssimo. Literalmente foi algo que me exigiu muita disciplina de coordenação, principalmente porque é tudo expressão facial e mãos. Então é algo que eu tinha bastante dificuldade, mas eu consegui passar. Tive prova oral com ele, na prova oral foi a minha menor nota. Tirei 5 na oral, que era de conversação com ele em Libras. Foi uma coisa bem difícil a prova, porque ele não dava colher de chá, ele fazia extremamente rápido os sinais. Foi uma disciplina extremamente riquíssima, não faz parte da minha grade, então se você vai fazer bacharelado, Libras não é obrigatório, não tá ali na grade do bacharelado. Eu peguei por outra questão, na verdade, que eu ainda vou fazer um vídeo à parte comentando, falando a respeito disso, mas foi justamente por causa disso meu propósito que eu peguei Libra. Foi muito enriquecedor, uma disciplina incrível, mas que, todavia, entretanto, não pretendo pegar a Libra 2 nem a Libra 3, só a Libra 1 que é obrigatória, e tamo sussa, safa, porque vai ser a única vez que eu vou pegar Libras, que realmente eu tive muita dificuldade. A segunda disciplina que eu tinha também nas segundas-feiras, era tanto na segunda quanto na quarta-feira, era História da África. Muito complicado, porque entra numa questão que eu não gosto muito de abordar aqui no canal com vocês, que é a questão de didática. A gente sabe que muitos professores que estão dentro da universidade pública estão muito mais ali dentro pela pesquisa do que pela docência. Então isso acaba atrapalhando, querendo ou não, tanto o desenvolvimento do aluno naquela disciplina, quanto também acaba complicando o do professor ministrar, porque ele não tem manejo para administrar, para dar a disciplina, embora ele tenha muito conteúdo dentro dele no sentido de conhecimento daquilo ali. Afinal, para quem não sabe, na história você tem especializações, tem professores que são especialistas em determinadas áreas, por causa do seu campo de pesquisa do mestrado, do doutorado. Então isso tem muita gente que acha que quando você vai dar aula, por exemplo, para uma criança de ensino fundamental e de ensino médio, você, obviamente, quando na sua formação você estuda tudo, América, Brasil, antiga, moderna, contemporânea, você estuda tudo, né? Você tem que ter uma base de conhecimento e de formação para você ministrar aulas no ensino médio e no ensino fundamental. Porém, quando você vai se especializar no mestrado e no doutorado, você vai seguir por um caminho, ou seja, ou a área da antiga, ou a área da moderna, ou a área de contemporânea, ou a área de África, ou seja, você vai se formar, você vai se especializar naquele campo da história. E essa professora em questão, obviamente, fez mestrado, doutorado, tudo envolto na área o quê? De estudos da África. Ela, principalmente em estudo de gêneros na África. Então, assim, eu via nas aulas dela o quão conhecimento ela tem, mas ela não sabia transpor esse conhecimento para além dela, para que a gente tivesse esse conhecimento, porque ela era muito confusa. Tive um trabalho que eu fiz dela, que foi um trabalho que eu gostei de fazer, mas ao mesmo tempo são trabalhos da história que eu considero mais difícil, que é a questão de análise de imagem. Embora, quando eu fiz história e imagem nos períodos anteriores, eu percebi que a imagem, ela não fala por si só, por isso que muitas vezes quando você vai em uma exposição em algum museu, a pessoa que orquestrou aquela exposição, ela sempre põe a legenda daquela imagem, porque a imagem ela não vai falar sozinha por ela. Por exemplo, você vai ver um quadro da Tarsila do Amaral, é extremamente abstrato, então se você não vai olhar para aquela imagem da Tarsila e dizer exatamente o que a pintora quis dizer com aquela obra, você vai ler a legenda e vai entender. Ah, tá, a Tarsila do Amaral fez essa pintura em tal data, em tal época, é isso que a pintura tá tentando transpor.
entendi, compreendi, porque você leu a legenda, você leu o que o autor e o que o pintor tentou trazer e transpor naquela obra. Foi muito complicado porque ela não trabalhou muito essa questão da análise mais profunda e apropriada de imagens, principalmente, por exemplo, na questão que eu fiz um vídeo falando pra vocês da Nzinga, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que foi um vídeo de história da África, de indicações pra vocês de livros. O meu trabalho era sobre a Nzinga, sobre a análise de um HQ, de um quadrinho. Então, assim, ela não trabalhou com a gente como se olha para um quadrinho uma questão mais de um contexto histórico. Porque o que acontece? Eu já falei isso em outros vídeos pra vocês. Quando você vai trabalhar com romances históricos, por exemplo, o romance que eu li da Isabel Allende, que envolve um romance com conteúdos veridicamente históricos que ocorreram no processo de independência, de processo de colonização no Haiti pelos franceses. Ok, a autora ela trabalha essa questão no livro dela como pano de fundo, não como um enredo principal. O que acontece? Você tem que ter um olhar, quando você faz história, você tem que ter um olhar diferenciado para aquela obra, porque nem tudo que está sendo trazido ali pela autora é um fato histórico verídico, é uma coisa verídica. Então trabalhar com romances para um historiador exige um nível maior, exige um cuidado, um olhar diferenciado para não cair em erros e não acabar passando aquele erro para frente. Vocês entendem? E a mesma coisa acontece quando você vai trabalhar um quadrinho. O professor, como a gente nunca trabalhou com quadrinho para contexto histórico, para interpretação de um acontecimento histórico, já que a Nzinga existiu, é uma personagem histórica feminina muito importante para a história de África, mas a gente precisa entender como a gente trabalha um quadrinho, e isso exigiria no mínimo uma aula, pelo menos no meu ver, para a gente conseguir ter uma luz, um vislumbre do que se traz e do que se faz com um quadrinho de trabalho em questão de extração histórica. Ela não trabalhou isso, então foi muito difícil fazer o trabalho. Ela não me respondeu, eu não respondi ninguém, ela meio que sumiu do planeta, por isso que eu não tenho como dizer pra vocês se eu passei, se eu não passei. Eu fiz a prova dela em sala, também não sei minha nota da prova, então assim, fica difícil, sabe? Fica muito difícil, e a gente sabe que infelizmente na universidade pública tem esse tipo de professor, e é uma coisa que eu não gosto de falar nesses vídeos que eu faço pra vocês sobre isso, porque eu acho que depende, varia. Por exemplo, a professora que eu peguei, que eu tinha aula também nas quartas-feiras, que foi História da América 1, finalmente encerrei o ciclo de América e passei em América. A professora já deu a nota, então eu passei com 7,8 em América. E assim, fiquei muito feliz com a disciplina, com a didática, com a forma de construção da disciplina por parte da professora. Eu nunca peguei uma professora mas tão organizada na minha vida. Quero ser como essa mulher quando eu crescer, porque, sério, gente, é um exemplo de organização incrível. Ela começou a aula no dia 12 de agosto, coisa que a maioria dos professores não começa. Sempre começa uma semana depois. Ela começou ali cravado, dia 12 de agosto. Terminou no dia 20 e pouco de novembro. As aulas dela já tinham acabado. E não foi pouca coisa que ela passou, não. Ela passou 2 seminários, ela passou 2 provas, ela passou uma análise de um filme, tudo dentro do cronograma, não teve um atraso de nada. Ela contou com os feriados, com a semana acadêmica, ela contou com tudo. Eu falei, gente, eu quero ser como essa mulher quando eu crescer, porque assim, isso te motiva você querer fazer as coisas, porque você tem feedback, você tem ali o professor te auxiliando, te dizendo exatamente, por exemplo, no último dia de aula, ela explicou pra gente o porquê da nossa nota. Ó, teve grupos que eu não vi entrosamento, teve grupos que eu não vi desenvolvimento do texto, da apresentação, na hora de fazer a apresentação do texto. Eu tive dificuldade porque o texto inteiro era em espanhol, e eu vou ser sincera, um texto acadêmico em espanhol e um livro em espanhol é completamente diferente, a forma de linguagem, de construção é completamente oposta. Quem já leu um texto acadêmico sabe do que eu tô falando, e ela trabalhou tudo, gente, de uma forma, assim, milimetricamente perfeita, sabe? Nossa, e eu tinha ouvido falar coisas terríveis sobre essa professora, fiquei com medinho no começo quando eu peguei essa disciplina com ela, porque só faltava ela pra me fechar o ciclo de América, até porque eu já fiz América, eu comecei por América 3, fui pra 2 no período passado, e esse período eu peguei a 1 pra encerrar o ciclo de América e começar a fazer o ciclo Q. Brasil, que era a disciplina sanduíche que eu tinha nas sextas-feiras. E Brasil, gente, foi bem interessante. Eu acho riquíssima a história do Brasil. A gente tem uma história incrível, uma história extensa, tão boa quanto a história europeia, que é algo que a gente estuda muito no ensino fundamental e no ensino médio. A gente estuda muitas revoluções que ocorreram fora e muito poucas que ocorreram dentro do nosso país, sendo que o Brasil tem um riquíssimo campo historiográfico de construção da sua história, né, de como a gente se construiu o Brasil, de consciência de nação brasileira. Então, assim, eu gosto bastante de história do Brasil. Não é o meu campo mais favorito.
Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de antiga, sou muito mais de antiga do que propriamente de Brasil, que trabalha ali conversando muito com a América contemporânea e moderna também. Então eu gosto muito de antiga, mas me surpreendi com o Brasil, me surpreendi porque eu gostei muito da disciplina, principalmente por causa também do professor. O professor foi bem didático, foi bem centrado também no sentido de apresentar todo o contexto. Já no Brasil 1 você trabalha mais Brasil colônia, um pouquinho de Brasil império. Então assim, eu gostei bastante de conhecer e de ter um conhecimento maior sobre a história do Brasil, sobre a Inconfidência. A gente trabalhou em Inconfidência Mineira, também a baiana, a pernambucana, porque a gente estuda muito mais a Inconfidência Mineira do que baiana ou pernambucana. Então gostei muito. A gente trabalhou a questão do ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro que ocorreu em Minas. Então foi muito, muito interessante. Obviamente que a gente esbarra na questão de Tiradentes, dessa problemática com a figura do Tiradentes. Então assim, gostei muito da disciplina. Se eu passei, eu não sei minha nota do trabalho, eu não sei a minha nota da prova ainda. Então até o presente momento da gravação desse vídeo eu só passei oficial e real em Libras e História da América. Gostei, ao mesmo tempo eu agradeço que finalmente esse período acabou. Espero que o sétimo não seja dessa forma. Eu vou me focar muito em pegar disciplinas mais pontuais, que realmente me desperte um determinado interesse e que eu não fique tão presa nesse sentido de não me identificar e isso acabar me prejudicando. Você fica enfadonho, né? Acaba que a aula se torna enfadonha e você fica, tipo, indo por ir, sabe? Não indo com prazer, como foi com a América, como foi com o Brasil, que eu ia com um super gosto, anotava tudo, fiz os trabalhos com um gosto maravilhoso para desenvolver, mas as outras disciplinas, Libra e História da África, não foi nem tanto assim pra mim, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado comigo até aqui. Se vocês ficaram, não esqueça de deixar o seu gostei antes do final desse vídeo, ele é muito importante. E se você for novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assim tu não perde nenhum vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!